E olha, familiares e amigos e vizinhos do pequeno Axel Guilherme, de 1 ano e 6 meses, realizaram um protesto pela morte dessa criança. O pai do bebê conversou com a nossa equipe de reportagem revelou que já havia tentado ficar com a guarda do filho, mas não conseguiu. Em um depoimento emocionado, ele se juntou à comunidade para pedir justiça pela morte da criança que foi brutalmente espancada. O suspeito das agressões é o padrasto, que está preso. A mãe do bebê foi detida, mas foi liberada durante a audiência de custódia. Ricardo Lima, conta os detalhes aqui pra gente. Vamos lá. A rua Pescador Chico Bidá, no bairro Vicente Pinzon, ficou tomada pelos moradores em uma manifestação que pede justiça por um caso que chocou os moradores do bairro. A morte de uma criança, Axel Guilherme, de apenas 1 ano e 6 meses de idade, que foi hospitalizado com um trauma crânioencefálico e que resultou, lamentavelmente, na morte cerebral desse garoto, que lamentavelmente não vai mais voltar ao convívio dos familiares. O que mais dói na população aqui é saber que as agressões, elas não foram um caso isolado, já vinham acontecendo há bastante tempo. O pai da criança percebia que a criança vinha apresentando hematomas e toda a vida tinha uma justificativa de que o menino caiu, de que caiu da cama, dormindo, brincando. E todas essas justificativas injustificáveis impediam que o pai da criança, que era quem mais zelava pela saúde e pela integridade dela, conseguisse garantir a guarda, embora já tivesse solicitado isso na justiça, mas a morosidade, a lentidão no julgamento dos casos, muitas das vezes impede que tragédias como essa aconteçam, e lamentavelmente aconteceu. A última agressão foi fatal, irreversível, e diante dessa situação, a população está revoltada com essa situação que a gente está mostrando aqui. Eu vou conversar com o pai, que é a pessoa mais abalada com toda essa situação, mas que não abre mão do direito de brigar pela justiça no caso do Axel Guilherme. Essa é uma tragédia que poderia ter sido evitada se a justiça tivesse agido com mais celeridade, é isso? Sim, senhor, porque demorou demais, a justiça foi falha demais nessa situação. Preferiu meu filho perder a vida do que eu ganhar a causa de eu cuidar do meu filho. Não só eu que está deslacerado, é todo mundo aqui do bairro, todo mundo gostava dele, era um menino querido, é amado. Tá aí, ó, todo mundo aqui, ó, chorando pela perda do meu filho, um inocente, que o cara agrediu meu filho e a mãe aceitou isso. Isso é indimensível. Não dá pra acreditar, não dá, mano. É insuportável isso, é insuportável. Você vê que falou que toda vida que ele chegava pra ficar com você, ele já apresentava lesões. Apresentava lesão, uns hematomazinhos no rosto, no braço. Tipo, sempre aparecia hematoma, eu sempre reivindicava e falava, e ela achava ruim, sempre achava ruim. Inventava desculpa, que caiu, que sei o que mais lá, que o menino era danado, tipo isso. Mesmo ela sendo resistente em entregar a guarda da criança para você, ela ainda assim permitia que essas agressões ocorressem? Porque ela aceitava o rapaz que convivia, tá dizendo? Batia nela e batia na criança. E nós sempre perguntávamos da família e os parentes do rapaz também, que é o acusador. Rapaz, não bata nessa criança, não faça nada com essa criança, por favor. Tem pai e tem mãe, tá entendendo? Mas fizeram o que fizeram, o meu filho tá aí agora. Só luta agora. Todo mundo aqui no bairro, sentindo a falta da criança. Ele passou quanto tempo internado ainda? Passou 2 ou 3 dias, não foi, Thiago? Foi, mais ou menos isso. 3 dias, lutando, bichinho. Mas meu filho foi guerreiro sempre, foi guerreiro, todo mundo sabe disso. É isso, gente. O clima é de muita comoção entre os moradores aqui do bairro, os familiares a todo tempo, tentando a gritos mobilizar e sensibilizar a Justiça do Estado em busca de uma punição exemplar, não apenas para o pai, mas o entendimento das pessoas aqui é que a mãe é tal e qual culpada por tudo o que aconteceu. Ela foi ouvida, não ficou presa e, inclusive, ninguém sabe o paradeiro dela por aqui, porque ela tem medo, inclusive, de voltar a conviver com os moradores da comunidade, revoltados como estão. E, diante dessa situação, apenas o homem ficou preso, vai
ainda responder por esse crime e a gente não sabe de que forma. O corpo está no IML, passou muito tempo no hospital, mas foi decretada a morte cerebral desse garoto e o corpo foi encaminhado à sede da perícia forense do estado do Ceará em razão de ter sido vítima de uma morte violenta. O laudo necroscópico vai ajudar, inclusive, a embasar a decisão da Justiça, que tem como objetivo aplicar a pena para o autor desse crime. Segundo o que foi informado pelos moradores aqui da região, seria o padrasto, que inclusive já está preso, é o principal suspeito de ter agredido essa criança ao ponto dela não resistir à gravidade desses ferimentos e morrer no local. O sepultamento acontece nesta quarta-feira, após a liberação do corpo de Axel Gabriel, de apenas 1 ano e 6 meses. Uma criança indefesa, partida pela separação dos pais e fragilizada pela falta da proteção do pai, que não estava 24 horas com ele, que acabou sendo vítima dessa situação irreversível que só revolta a população. Justiça! Justiça! São tantas questões envolvidas, né, gente? Poderia aqui falar de algumas delas. Sou mãe, estou grávida. E este caso ontem nós exibimos no início, aliás, no final do programa. Eu saí daqui bastante emocionada, revoltada, essa é a palavra. E entre essas questões eu vou pontuar uma para você que nos acompanha e tem mania de não querer se meter onde tem obrigação. Se você ouviu uma mulher apanhando, por mais que ela não tenha pedido socorro, por mais que ela volte para esse agressor, é o seu dever chamar a polícia. É o seu dever pedir socorro, principalmente quando tem crianças envolvidas. Essa criança que não podia externar o que estava acontecendo, pois ainda era um bebê, precisava de ajuda, precisava de socorro. Infelizmente, o papel da justiça não vai curar a dor das pessoas que neste momento estão sofrendo pela perda desse inocente. A mulher que pariu, que eu me recuso a chamar de mãe, porque mãe, no seu verdadeiro papel, defenderia o filho até o fim. Se ela quisesse ficar com o agressor, era um problema dela, mas com o filho, jamais. Jamais. Onde estava a família dessa mulher que não sabia o que estava acontecendo ou acompanhando? Onde estavam os amigos e as pessoas mais próximas que não tomaram uma atitude por ela? É preciso agir para evitar tragédias como essa. O covarde que vocês acompanham na imagem, o monstro, que isso para mim não é homem não. Estervo de vaca tem muito mais valor. Ele continua preso. E se a justiça desse país realmente funcionasse, ele jamais sairia de lá. Agressor de mulheres, assassino de criança. Estava falando aqui nos bastidores, coloca aí na tela, meu diretor, que antigamente até bandido tinha ética em algumas situações. É absurdo a gente falar isso, né? Mas antigamente, bandido não permitia esse tipo de caso, não. Se soubesse que uma mulher estava apanhando ou que uma criança era vítima desse tipo de gente, os próprios criminosos iam lá e resolviam a situação. Mas hoje, eles fazem parte. Infelizmente. Para alguns é até vantagem, já que é um monstro, não tem dó nem piedade de bater ou matar uma mulher, uma criança. Eu espero de verdade que a justiça seja feita.